Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia, no texto onde nós iremos meditar nessa noite. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2, de 1 a 12. Lerei os ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Fala assim a palavra do Senhor nosso Deus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estadia entre vós não se tornou infrutífera. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, aonde nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, com o qual nossa oração. Na verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sábios, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim queremos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que nos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e invencivelmente procedemos em relação a vós outros. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós. Amém. Até aí. Pai, tua palavra foi lida, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha aquecer a nossa alma e que o Senhor venha acrescentar a tua palavra no coração de cada um. Fala individualmente conosco, mas também fala, ó Pai, com a tua igreja. Assim que nós oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus amados, a igreja de Tessalônica foi fundada sob dura perseguição, momentos difíceis da caminhada, momentos difíceis da jornada do apóstolo Paulo. E aqui ele fala com muita dificuldades que ele passou ao enfrentar, ao implantar, ao ser usado pelo próprio Deus para a pregação do Evangelho naquela cidade, naquela região. E quando nós vamos olhar, por exemplo, as dificuldades que o apóstolo Paulo passou, e tanto Silvano e Timóteo, nós vamos ver muitas lutas e batalhas que alguns desses passaram, mas Paulo, por exemplo, quando eles estavam em Filipos, ele vai dizer justamente isso também, houve um momento onde eles foram presos injustamente, onde eles foram julgados de forma ilegal, porque eles eram cidadãos romanos e foram presos, açoitados, humilhados, envergonhados.
e passaram por momentos difíceis, até de cárceres, e aí vai ocorrer aquele terremoto, e assim a libertação deles, eles saem da prisão e depois vão para Tessalônica, onde eles vão trabalhar na implantação da igreja. Mas também em Tessalônica ocorreram várias situações difíceis também. Por exemplo, a oposição dos judeus, que estavam invejados, né, com o sucesso da pregação do apóstolo Paulo, com a pregação dele, e essa pregação automaticamente alcançando pessoas, e muitas pessoas, e eles se invejaram, levantaram-se contra eles, criando também pessoas que criaram um tumulto na cidade, onde eles estavam, para tirar a credibilidade do apóstolo Paulo, de Silvano e de Timóteo, aqui agora, em especial em Tessalônica, e até levando a uma oposição contra a anfitrião que estava recebendo o apóstolo Paulo, o Jason, né? E ali tiraram ele da sua casa e assim afrontaram ele, arrastaram ele diante das autoridades, mostrando que eles estavam, que esse anfitrião estava fazendo algo ruim, algo mal. Coisas que o apóstolo Paulo e assim esses que estavam pregando naquela cidade, naquela região, passaram para pregar o evangelho de Cristo Jesus, pregar o evangelho da libertação e da verdade. Paulo, Silvano e Timóteo demonstraram o verdadeiro ministério, que é marcado por um serviço duro, mas um serviço puro, sincero e focado na glória de Deus, não em histórias. E eu abro um parênteses aqui, meus irmãos, um parênteses importante, é que muitas vezes, como missionário, eu ia nas igrejas, missionário da Junta de Missões Nacionais, quando trabalhava no Amazonas, eu ia nas igrejas por onde eu passava, no Paraná, no estado de São Paulo, visitando meus parentes, e algumas vezes eu era convidado para falar de missões. E ao relatar missões, muitas pessoas ficavam assim, falando, mas e as lutas, e as dores, e as dificuldades? E eu falava, irmãos, as lutas tem, as dores tem, mas tem as alegrias, tem as bênçãos. E eu contava as bênçãos, eu contava os milagres, eu contava o que Deus estava fazendo. E aí muitas vezes as pessoas falavam assim, mas e as dificuldades? O que a gente pode te ajudar? É quase como assim, conte alguma catástrofe, conte alguma miséria, conte alguma coisa triste para a gente ficar com o coração apertado, para a gente poder contribuir com alguma coisa com você. Eu falava assim, se você quiser contribuir, tem muitos projetos para contribuir, mas eu quero contar das bênçãos que o Senhor Deus tem feito. E na pregação do Evangelho. Muitas vezes, pessoas estão pregando o Evangelho, contando só tristezas e catástrofes do campo missionário, porque a igreja quer ouvir isso. Porque muitos querem ouvir isso e muitos querem, assim, contribuir com as dificuldades. Meus queridos, quando nós olhamos a obra do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que elas vão ser pautadas e vão estar focadas com dificuldades. Faz parte da jornada cristã, as dificuldades, mas faz parte também de focarmos a glória de Deus, de focarmos e refletirmos sobre o serviço do cristão no meio das dificuldades. É porque sim, é no meio das dificuldades que devemos olhar para o Senhor e recebermos a força que vem do Senhor. Como devemos servir no ministério cristão? Como eu e você, olhando o que esses irmãos fizeram através do poder do Senhor Deus, fizeram naquela época, mas como também nós podemos fazer. Então, por isso, nosso tema nessa noite é servindo a Deus com um coração puro. Servindo a Deus com um coração puro. E, em primeiro lugar, o ministério é fruto da coragem em Deus. O ministério é fruto da coragem em Deus. Mas eu quero que você olhe ministério aqui, não como o do pastor, não como o do presbítero, não como o do diácono, mas do ministério que Deus tem para cada um de nós. Se inclua nesse ministério. Não é só para o pessoal do louvor, é só para o pessoal da banda, é só do pastor. Não, é para todos. Todos nós temos ministério.
Todos nós somos embaixadores do Senhor nosso Deus, todos nós, aqueles que têm Cristo, têm o ministério. Mas veja os versículos 1 e 2, fala assim: pois vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada entre vós não se tornou vã, mas apesar de malfeitores e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. Nós tivemos o quê? Ousadia em nosso Deus. Ousadia e confiança em nosso Deus. Paulo relembra que a pregação em Tessalônica foi marcada por sofrimentos anteriores, mas também por sofrimentos lá naquela terra, lá em Tessalônica também. O verdadeiro servo do Senhor Deus é impulsionado não pelo medo, mas pela coragem que vem do Senhor ao nosso Deus, do Senhor nosso Deus à nossa vida, a nós fazermos e nós executarmos a obra do Senhor. Nós devemos sim, com temor e tremor diante do Senhor, e com coragem diante do Senhor, executar a obra do Senhor. Não quer dizer que nós somos totalmente corajosos, estamos totalmente fortalecidos. E quer ver só? Desde o mais novo que toca aqui na banda, por exemplo, o Nicolas, dá tremedor, treme um pouquinho quando vai tocar? Treme, né? Treme um pouquinho. Treme um pouquinho, Rafa, quando vai tocar? Treme? Não? Bastante? Bastante. A Natália, quando foi fazer ali, na parte da oração, pastor, não vai sair o pelúdio, não vai sair. Saiu, ficou linda, ficou lindo, ficou muito bonito. Por quê? Nem sempre vamos estar com toda a coragem, mas vamos estar fortalecidos no Senhor. Esse é o ponto. Quando eu era recém-ordenado, eu tive o privilégio de caminhar junto com o reverendo Tomás, lá em Curitiba, reverendo já jubilado. Nós tivemos a alegria de sermos o prepositor, colocarmos a emerência a ele, a nossa igreja, e ele recebeu o título de pastor emérito na nossa igreja. E eu, como um pastor novo, cheguei para ele e falei assim: pastor, como que é? Toda vez que eu vou pregar, eu fico ansioso, eu tenho que ir no banheiro antes, eu tenho que me dar algumas necessidades especiais. Como que é isso, pastor? E ele falou assim: não se preocupe, porque eu já tenho 50 anos de ministério e toda vez é isso que acontece comigo também. E eu falei assim: olha, como que é isso? A ansiedade, o cuidado, o medo, sim, bate ao nosso coração. Mas devemos lembrar que somos fortalecidos, não em nós, mas no poder do Senhor Deus. Meus amados, quando nós olhamos para a coragem que vem diante dos servos do Senhor, não é focado em nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso ânimo, não é pela nossa juventude, não é pela nossa saúde, mas é pelo Senhor nosso Deus. Verdadeiro servo não é impulsionado pelo seu medo ou pela busca de conforto, mas é pela força e pela coragem dada por Deus. Ao passar pelas lutas, lembre-se que é o Senhor que vai te dar força. Lembre-se que é o Senhor que vai te dar ânimo. Lembre que tudo é para o Senhor, mas não deixa de executar a obra do Senhor. Mas peça força a Ele. O reformador João Calvino, ele falou assim: a coragem cristã vem da fé no Senhor e da certeza de sua soberania. Eu vou ler novamente. A coragem cristã vem da fé no Senhor e da certeza de sua soberania. Quando você sentir medo, lembre da soberania de Deus. Lembre-se da fé que alimenta o teu coração. Não devemos desanimar diante das dificuldades. Deus mesmo nos dá coragem para servi-lo. Deus mesmo nos dá coragem para servi-lo.
Servir a Deus com um coração puro. Em segundo lugar, quero abordar aqui, o ministério deve ser puro e verdadeiro. Puro e verdadeiro. Versículos de 3 a 6. Vou convidar a igreja a ler em uma só voz. Pois... Amém. Meus queridos, não buscando algo que vem de nós mesmos, mas a pureza de intenção é a base do verdadeiro cristão. A pureza de intenção é a base daqueles que querem servir o Senhor de coração sincero. O ministério cristão não visa agradar a homens, mas a glorificar a Deus. E isso daqui é algo pastoralmente muito difícil, sabia? É algo pastoralmente muito difícil. Porque nós ficamos entre, tenho que falar a verdade, tenho que proclamar a verdade, tenho que falar a verdade a todo custo. Mas também ficamos, eu não posso perder esse irmão. Eu quero esse irmão do meu lado, eu quero esse irmão aqui junto comigo. E quantas pessoas não querem ouvir a verdade, e quando ouvem a verdade, saem correndo. Quantas pessoas, ao ouvir a verdade, se afastam daquelas pessoas que só querem receber o tapinha nas costas, só querem receber as palavras de autoajuda, só querem receber. Você pode, você consegue, vai porque você é forte, vai porque você é poderoso. Não, pelo contrário, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para agradar a Deus e não as pessoas. Você não está aqui para ser agradado. Você não está aqui para ser agradado, você está aqui para ser confrontado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E entre agradar a você e agradar a Deus, devemos preferir agradar a Deus. Sempre. Sempre deve ser isso. O ministério cristão não visa agradar a homens, mas a glorificar a Deus. Reverendo Hernandes, ele fala o seguinte: o ministério aprovado é aquele que busca a audiência do céu, não dos homens. O ministério aprovado diante de Deus é que busca a audiência do céu e não dos homens. Meus queridos, o serviço do cristão, daquele que busca o Senhor de coração, é um serviço para agradar apenas a Deus e não o reconhecimento humano. Isso vem a calhar a nós quando nós estamos para agradar a Deus e não para agradar as pessoas. Por que cantamos os louvores? Por que cantamos os hinos? Porque pregamos o Evangelho. Pregamos o Evangelho para agradar a Deus, louvamos para agradar a Deus, nós adoramos e cantamos os hinos para agradar a Deus, mas devemos fazer isso com um coração puro e sincero diante do próprio Deus, não por raiva, não por ódio, não por tradição, mas para agradar a Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o centro da minha vida e da sua vida, porque se isso não for, tudo que se coloca no lugar de Deus é chamado de idolatria. E a idolatria é pecado. Um coração puro deve ser o que deve centrar a nossa vontade, o nosso desejo. Ter um coração puro é viver com integridade diante de Deus, não dos homens. Porque os homens querem algo, muitas das vezes, que é diferente do que as pessoas, do que Deus quer. Talvez você já tenha ouvido assim falar: a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Será?
Será que é isso, que a voz do povo é a voz de Deus? Pelo contrário, algumas vezes nós vemos que a voz do povo é a voz do Deus das trevas e não do Deus da luz. Querem o que querem, porque não tem Deus. Devemos assim buscar a Deus e com um coração sincero, servi-lo integralmente. Isso significa agir com sinceridade, sem segundas intenções ou sem interesses ocultos. Eu sirvo a Deus porque Ele me ama e eu amo Ele. O texto de Salmo 24, versículo 3 e 4, nós já lemos na nossa liturgia, mas nós vamos ler novamente. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que habita entre a sua alma, que não habita em sua alma a falsidade, nem jura dolosamente. Quem subirá no seu santo monte? Quem permanecerá no Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Não é aqueles que falam assim, venha do jeito que está, permaneça do jeito que está, fique do jeito que está, caminhe do jeito que está. Não, quem vai permanecer é os limpos de mãos e puros de coração. Deus quer trabalhar o nosso fazer, as mãos, mas Deus quer trabalhar as nossas intenções, o nosso coração. Deus quer trabalhar isso. Não para vivermos uma vida de falsidade, não para jurar dolosamente, sem honestidade, mas de buscar o Senhor Deus de forma sincera. É buscar a glória de Deus acima dos nossos interesses pessoais. É buscar a Deus. O que não é ter um coração puro? O que não é ter um coração puro? Não é servir para a própria exaltação ou o próprio reconhecimento. Está vendo? Quando eu prego, olha, as pessoas choram, as pessoas vêm, as pessoas se dobram, as pessoas se arrependem. Quando eu canto, as pessoas vêm, as pessoas elogiam. Quando o coral canta, quando a banda canta, quando tem cultos assim, quando tem cultos assado, olha, tudo eu faço e quando eu faço bem feito. Não. Isso é para agradar pessoas, um coração que não é puro, mas um coração que quer exaltação própria. O que também não é ter um coração puro, é não agir com... agir melhor com hipocrisia, fingindo santidade exterior, transformação e sem transformação interior. É viver uma vida de falsidade. Faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra coisa. É aquela história assim, na igreja é crente, fora da igreja não é crente. A minha vida de santidade só está na igreja, fora não. Isso não é ter uma vida de santidade. Mas veja só, Mateus 23, 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortes e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus Cristo está recriminando aqueles que só aparentam, é só a casca de bonito, mas por dentro está podre, por dentro está sujo, por dentro está contaminado, por dentro tem morte, e ali não há justiça, não há vida, porque a morte reina lá dentro. Nós não podemos ser assim. Para servir a Deus com integridade, é necessário ter esse coração puro, de serviço real e agradável ao Senhor. Não dá para chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero o Senhor, mas por dentro está com o coração contaminado. É necessário dobrar nosso coração diante do Senhor e nos confessar a Ele e deixar Ele trabalhar de dentro para fora. Todo o nosso ser por completo.
não é manipular as pessoas para ganhar pessoas, mas é deixar Deus trabalhar em nossas vidas para termos um ministério puro e santo. Servir a Deus com o coração puro, em terceiro lugar, nesse ministério, nós deve ser marcado por amor, santidade, amor, sacrifício e santidade. Amor, sacrifício e santidade. Vamos ler os versículos 7 a 9. Mais uma vez a igreja. Embora amém. Quase uníssono, né? quase uníssono. A figura posta aqui é a figura do amor. A figura de um amor de filho mostra a ternura do ministério. Servir a Deus é doar a vida pelas ovelhas. Servir a Deus e o ministério de santidade, de entrega, é um ministério de doar-se a vida pelas ovelhas. O comentarista Hendricks, ele aponta algumas questões aqui. Ele fala o seguinte: o trabalho árduo e o amor sacrificial são características inseparáveis do verdadeiro ministério cristão. O trabalho árduo e o amor sacrificial é algo e é uma característica inseparável do verdadeiro ministério cristão. Para andar com Cristo e ter o ministério de Cristo, é necessário abrir mão de si. Ah, mas e minha alegria? A tua alegria é satisfazer a Deus. A tua alegria é agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, automaticamente a alegria vem no teu coração. Estamos servindo com amor sacrificial? Estamos abrindo mão de nós mesmos, investindo tempo e energia na vida dos nossos irmãos? Estamos empenhando amor e cuidado para com o outro, seja em nossa fala, seja em nossa atitude, seja em nosso comportamento? Ah, mas eu tenho que falar a verdade. Fale a verdade, não abra mão da verdade, mas fale a verdade em amor. Porque a verdade em amor constrói, a verdade sem amor ela destrói. Devemos construir a verdade e o ministério cristão dentro do amor do Senhor nosso Deus, buscando sim falar a verdade, mas em amor. Mas também deve ser uma vida de santidade, uma vida santa. Veja os versículos 10 a 12. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação a vós, os crentes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai e seus filhos, e cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A vida do ministro, a vida do crente, a vida daquele que tem o ministério, deve ser uma vida de chamado para o reino de Deus, e não para o seu próprio reino, não para a sua própria vida, mas a santidade é a evidência de um ministério que agrada a Deus, uma vida de santidade. Mas o que é uma vida de santidade? Você já pensou nisso? O que é ter uma vida de santidade? Porque muitos pensam que ter vida de santidade é apenas vir para a igreja, é apenas fazer uma oração, é apenas fazer um momento de contrição. Não, uma vida de santidade é uma vida de ser separado para Deus. O que é santo?
Santo é aquilo que é separado para Deus. Você que é um cristão, você que tem Cristo Jesus na sua vida, você foi separado para Deus, para ser santo, separado para Deus. Fim, propósito e causa para Deus. Você está aqui não por você mais, mas para Deus. Você está aqui não para enriquecer, mas você está aqui para Deus. E se Deus quer te deixar rico, amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas você está aqui para servir a Deus. Como a expressão de santidade, nós vamos ver na Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, as boas obras são os frutos e evidência de uma fé viva e verdadeira. Porque não dá para ter uma vida de santidade e serviço ao Senhor sem ter frutos. Frutos de uma vida santa e verdadeira. Porque pelos frutos vamos conhecer a árvore, pela água vamos conhecer a mina. E aqui nós vamos ver esse fruto vivo, que mostra em evidência a fé verdadeira. Nosso ministério deve promover santidade na vida das pessoas e na vida comunitária. E eu explico isso. Quando você é santo, você está na sua casa, você tem uma vida separada para Deus e está na sua casa, a sua casa agora ela é influenciada por você. Você ali é um manancial de vida, de santidade. E os seus devem ver Deus através da sua vida, através do seu falar e viver. Você não tem como ser santo e estar na sua casa e ninguém mais ver essa santidade em você. Por isso que a Bíblia fala que a mulher que é do Senhor, ela edifica a sua casa. Mas ela fala assim, que a tola, ela mesma destrói. Por isso que quando nós alcançamos o anfitrião da casa, o chefe da casa, é muito mais fácil a casa toda vir para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque esse agora em santidade vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, esse em santidade vai agora alcançar o outro. Por quê? Porque esse tem uma vida de santidade. Nosso ministério deve promover santidade na nossa vida, mas não só na nossa vida, nas pessoas à nossa volta, em nosso redor, porque somos um canal de bênção, um canal de santidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós, é isso que a palavra de Deus vem para a nossa vida, e fala, você que tem o Senhor, você que é um servo do Senhor, você que busca o Senhor, que tem uma vida de santidade, faça as suas obras, alcançar as outras pessoas também, e pela essa obra do Senhor, exerça o ministério que o Senhor Deus dá para cada um de nós, vivendo essa vida de santidade junto. Como a vida de um servo de Deus pode impactar o seu tempo? Pode impactar, sendo testemunha viva de integridade e amor em um mundo corrompido. Quando alguém fala assim para você, mas esse mundo só tem roubalheira. Você fala o que para ele? É assim mesmo. É assim mesmo? Você fala isso? Você pode falar assim, esse mundo sem Deus é assim mesmo. Porque quando nós falamos que é desse jeito, nós estamos desobedecendo Romanos 12, 1 e 2, nos conformando com esse século. A política é desse jeito mesmo. Não, o homem pecador é desse jeito mesmo. Nós estamos nos conformando com as coisas à nossa volta e deixando as coisas ficarem como comuns na nossa vida. Não, pelo contrário, o servo de Deus deve impactar o nosso tempo, sendo testemunha íntegra do amor nesse mundo corrompido. Devemos demonstrar que o Senhor, Deus, é o Deus de toda glória, é o Deus que supre todas as coisas e que sustenta as nossas vidas apesar da cultura, apesar das dores desse tempo, apesar das coisas que estão dadas como normais, mas diante do Senhor não são.
Não dá para dizer que é normal. Devemos influenciar os outros a buscarem a Cristo pela autenticidade do seu testemunho e da sua dedicação ao Senhor nosso Deus. Mateus vai falar sobre isso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. A nossa luz não pode se apagar. Nós somos testemunhas, nós somos embaixadores, nós temos ministério nessa terra. Quando nós deixamos a nossa luz apagar, vamos tirar a direção do mundo. Vamos tirar a direção do povo que está buscando a luz. E eu lembro quando eu estava lá no Amazonas, né, viajando no barco, indo a primeira vez para Manaus, e viajamos pela madrugada, 2 dias de barco, e quando estava para amanhecer, umas 3 horas da manhã, eu acordei na rede, olhei assim, vi um clarão lá na frente. Aí eu cheguei para um tripulante do barco, falei assim, aquela luz lá é Manaus? É Manaus. Opa, está chegando então, vou começar a arrumar minhas coisas, vou desmontar a rede, vou começar a arrumar minhas coisas para ir embora. Eu falei, ixi, está longe, vai demorar ainda, pode deitar e dormir, tem mais umas 3, 4 horas de viagem ainda. Eu falei, mas parece que está tão pertinho que... Não, é porque é muita luz. Dá para ver de longe, dá para ver de longe. E realmente demorou mais umas 3, 4 horas, eu talvez até mais. Assim brilha a vossa luz. Quando nós deixamos de exercer o ministério, deixamos de pregar, de falar, de viver, nós estamos como apagando a luz, apagão desse mundo. E o mundo está em crise porque nunca se teve tanto cristão nesse Brasil, mas nunca se teve tanta luz apagada nesse Brasil. Precisamos de irmãos e irmãs que exerçam o ministério por amor e para pregar Cristo Jesus. Nós encontramos na palavra do Senhor o ensinamento que mostra para nós que cada cristão deve ter coragem em Deus, pureza e integridade, amor, sacrifício, compromisso com a santidade. Não servir para a glória humana, não para a glória das pessoas, mas para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Devemos pensar sobre as questões à nossa volta. Servimos com um coração puro, exige de nós enfrentarmos críticas, rejeições e até muitas vezes prisões. Deus nos consola como um Pai amoroso e nos fortalece com a sua graça abundante. Mas não podemos nos paralisar com o medo, mas devemos vencer colocando a nossa confiança plena em Deus e em sua palavra. Porque Deus não muda. Ele era, é e sempre será. Ele sempre será a sua força. Ele sempre será o seu auxílio. 1 João 4,18 fala assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Como o crente pode ser fortalecido para viver na pureza de Deus? Buscando comunhão constante com Deus, em oração, na palavra, lembrando que somos chamados para agradá-lo, e não aos homens, dependendo da ação contínua do Espírito Santo em nossas forças todos os dias. Por isso, não deixe de buscar a Deus, não deixe de colocar o teu coração diante do Senhor, não deixe de colocar a sua alma para buscar ao Senhor Deus, mas olhe para o Senhor que te dá força, que lança fora o medo e que te renova a todo tempo. Não busque aplauso dos homens. E se os homens não te aplaudirem, ok, tudo bem por isso. Fiz algo bom, mas ninguém viu nada. Saiba quem viu, quem deveria ver, viu. Né? Saiba que quem deveria ver, viu. Ajusta a mensagem para agradar a Deus. Tenha
a busca constante no Senhor. Não tenha medo da rejeição. Quando você pregar e anunciar a verdade firme, clara, e alguém rejeitar, não tenha medo. Não tenha medo. Saiba que você cumpriu o teu papel. Não tenha medo. Continue firme na pregação do Evangelho. E diga de passagem, mais pessoas vão rejeitar do que vão aceitar. Mais pessoas, não quero ouvir disso não, hein? Não quero ouvir isso não. Mas não tenha medo da rejeição. Busque agradar a Deus. Busque a fidelidade à palavra. Fale a verdade em amor, mesmo nas horas difíceis, mesmo em momentos complicados. Mas sirva com humildade, independente da aprovação humana. Saiba que é o teu Deus que você tem que agradar. E a Ele que você tem que permanecer firme, com o coração sincero, servindo a Ele em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus, que prova os corações e conhece cada um de nós, nossas lutas, nossas tentações, nossas escolhas difíceis. Ele é o Deus que irá te fortalecer, irá te dar graça, irá se revelar a você, irá te sustentar no serviço diário para a glória dele. Saiba que é a Ele e é por meio dele que são todas as coisas. Em nome de Jesus. Gostaria que você abaixasse sua cabeça mais uma vez nesse tempo. E eu gostaria que você que está passando por um momento de medo, de angústia, um momento que o coração está apertado, que as tentações, que as escolhas difíceis, as decisões que você tem que tomar, sejam tomadas diante do Senhor, num serviço realmente para Deus. Enfrente todas elas, no poder do Senhor Jesus Cristo. Falei, Senhor Deus, eu quero parar de negociar, eu quero parar de abrir mão, eu quero liderar a minha casa, eu quero liderar a minha vida diante do Senhor. Para de correr, para de fugir, mas siga o Senhor, porque Ele vai te dar força. Não tenha medo. Seja renovado no poder e na glória do Senhor Jesus Cristo.